Muito boa noite, muito bom dia a todos e a todas. Rapaz, baiano é um negócio sério, já tem quase 20 anos que eu estou lá, então a gente fica assim, meio com preguiça. Gente, é uma alegria imensa a gente estar aqui, né, para conversarmos em torno da nossa doutrina, que tanto nos traz consolo, orientação e consciência para que a gente possa caminhar com firmeza na direção da felicidade imperecível, né? É uma alegria muito grande. Eu já estive aqui há alguns anos atrás, 2011, 7 anos já se foram, né? E mais uma vez a gente retorna, certamente por obra da caridade de Virgílio e Marli, que nos convidam, diante de tantas personalidades ilustres que já passaram por aqui, a gente se sente do tamanho que a gente é, né? Mas é com muito carinho, com muita simplicidade, que a gente vem aqui. Como o Laerte disse, meu nome é André Luiz, eu sou médico e estou vindo de nosso lar. Então, as coincidências param por aí, né? Para as nossas discussões de hoje, para a nossa conversa, nós temos esse tema, que é um tema importante para todos nós, sem exceção, né? Mas antes de nós adentrarmos a esse tema, eu gostaria de fazer a todos vocês um convite especial. Esse convite é o nosso encontro espírita para casais. Provavelmente vocês não conhecem algum, ou a maioria nunca ouviu dizer que existisse um encontro espírita para casais. E nós, lá na nossa região, em Teixeira de Freitas, através do Conselho Regional número 13, que pertence, filiado à Federação Espírita do Estado da Bahia, já estamos no nosso 13º ano do Encontro de Casais. E esse ano, nós temos como nosso companheiro facilitador, um companheiro que já esteve aqui com vocês outras vezes, o Ellerson Santo de Belo Horizonte. Vai acontecer no dia 14 de julho, né? A gente geralmente vai para um hotel com os casais, porque a gente fica isolado do mundo, e durante um dia e meio, a gente começa sábado pela manhã e vai até o domingo, à hora do almoço, a gente conversa, a gente brinca, a gente faz atividades com os casais, para que a gente possa fortalecer esse núcleo, né, em torno do qual a família erige-se. E a gente tem essa atividade que todos estão convidados. A gente ia fazer esse evento em maio, como sempre, mas em virtude da greve dos caminhoneiros, nós precisamos adiar. E adiamos para o dia 14 e 15 de julho, e certamente não foi à toa, porque ainda devemos ter umas 5 vagas para casais, e eu tinha que vir aqui, provavelmente é porque tem alguém aqui que pode participar com a gente. Já temos companheiros de São Mateus, temos 3 casais que vão participar com a gente esse ano, lá de São Mateus. Temos companheiros de Minas Gerais, já que nós estamos ali numa região fronteiriça. O valor, incluindo as refeições, é R$ 650 por casal, ali tem meu telefone, né? Isso pode ser dividido em até 5 vezes no cartão, se quiserem. Então fica o convite. As vagas vão acabar, porque a gente continua a ter alguns casais que não puderam, outros que já não podiam, agora vão poder, mas fica aí o convite para que a gente possa participar. E aí alguns vão falar, mas está muito em cima da hora, a gente não tem gente nem de se planejar, mas não tem problema, em 2019 a nossa data está definida, em 2020 também, e a gente faz esse convite para que os casais estejam conosco. Serão muito bem-vindos e será uma alegria para os nossos corações contar com vocês. No ano que vem, nós já temos a nossa facilitadora, Ana Tereza Camasmi, talvez alguns já conheçam, não sei se ela já esteve aqui. Se não esteve, Virgílio, pode convidar. Ela é doutora em psicologia pela UFF, pela Universidade Federal Fluminense, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, especialista em psicologia pela PUC de Minas, graduada em psicologia na UERJ, mas o mais importante dela não é essa graduação acadêmica, mas o fato dela ser uma trabalhadora da Lide Espírita, participando da Rádio Web Fraternidade com o quadro Palavras para a Alma. Convido vocês a ouvi-la. E ela é um doce de pessoa. Aqueles que não puderem estar conosco esse ano, guardem a data do ano que vem, para que a gente possa estar juntos. Ok? Muito bem. Posto isso, vamos conversar. Família transformando nós, muitas vezes bem apertados, em laços. E essa imagem já nos diz muita coisa, mostrando para nós que as famílias, elas estão diferentes, né? As famílias, elas se compõem de maneira diferente, mas sempre com o objetivo único de conduzir-nos, enquanto criaturas do Pai, na sua direção. Esse é o objetivo da família.
Aqui o nosso planeta querido, né? Nossa casa, nossa morada de cerca de 25 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, como nos diz Emmanuel no livro Roteiro. Mas, quando a gente lança um olhar mais aprofundado, mais detalhado sobre esse nosso planeta querido, a gente vê algumas coisas das quais a gente não gosta muito. Nós vemos a violência, parece coisa do passado, mas infelizmente ainda existem muitos recantos aí pelo nosso planeta onde a violência da guerra é uma realidade. Nós vemos a violência que adentra os nossos lares, que adentra as nossas cidades, a nossa sociedade, até os animais, coitados, não estão escapando dessa violência. Nós temos a violência dentro das pessoas que mais deveriam se cuidar e se proteger, né? Situações que nos deixam, lamentavelmente, abismados. O problema é que tem só um nome diferente, mas já desde a minha época, quando eu estudava, certamente já existia, né? O bullying, as questões da agressividade uns com os outros, agressividade que está em todos os cantos, está no trânsito, às vezes até mesmo dentro da nossa casa espírita, quando a gente não tem a vigilância necessária para compreender, para tolerar, para aceitar as diferenças que nós temos. Um quer de um jeito, outro quer de outro, de repente a gente se exacerba, porque ressoma a nossa exterioridade, as questões íntimas que nós ainda não conseguimos nos libertar, que estamos nesse processo. O problema da violência, da maledicência, que a gente ainda pratica, né? As violências contra a própria existência, a violência contra os bebês que ainda nem nasceram, as dificuldades relacionadas ao abuso das drogas, a pena de morte, as drogas ansiolíticas, antidepressivas, pessoas que se viciam, né? Muitas vezes de uma maneira que não deveria acontecer. Aqui, consequências do cigarro, que a gente não vê, mas aqui a tromboangeite obliterante, causando a perda certamente desse pé. Um câncer de laringe a esse ponto, que a gente nem sempre se lembra, né? As pessoas mais jovens estão cada vez mais conscientes, mas a gente precisava ver mais isso, para mostrar as consequências, só considerando as coisas físicas. A questão do álcool, né? Como diz Emmanuel, os venenos em taça de cristal. Hoje tem jogo da nossa seleção. Muitos vão achar que podem. Vamos comemorar, nós somos filhos de Deus, vamos tomar uma cervejinha, vamos fazer um churrasquinho, vamos isso, vamos aquilo. E a gente deixa adentrar nas nossas vidas algo que pode nos desviar. E às vezes é no momento de euforia, às vezes envolvidos pelas emanações do álcool, que nós vamos nos comprometer por essa, ou às vezes por existências outras inteiras, para resgatar, como Emmanuel também diz no livro Sementeira Cristã. Às vezes, uma existência inteira não basta para a gente recuperar 1 minuto só de esquecimento do dever. Então, a gente se lembra, olha aqui a questão, fizeram alguns ensaios fotográficos com irmãos gêmeos, em que um fumava e o outro não. Eu não preciso dizer quem fuma. Não há necessidade da gente dizer quem que é o fumante, quem que não é, né? Situações como essa, gêmeos idênticos, né? Se a gente lembrasse dos corações, como é que é? E estamos falando de questões físicas, sem considerar as questões perispirituais inerentes às nossas condições multimilenárias. Lembramos que nós nunca estamos sós. Sempre que elegemos para nós alguma atividade, fazemos uma prece ou uma invocação. Se for uma coisa boa, elevamos os nossos pensamentos, mesmo que inconscientemente, e atraímos para junto de nós os bons espíritos que querem nos secundar nas tarefas do bem que abraçamos. Mas se nos dedicamos às questões do mal, por mais que aparentemente bobas, porque a gente falar de álcool hoje, isso aí é uma bobagem. Não é. A gente nunca está só. E às vezes somos verdadeiras marionetes nas mãos dos espíritos que ainda necessitam absorver os fluidos deletérios e não podem fazer por si só, consociando-se conosco para extrair de nós, às vezes, o hálito ainda quente que emanamos dos nossos pulmões, né? Uma situação dessa parece até engraçada, mas a gente nunca se lembra disso,
na hora que a gente vê a questão relacionada ao álcool. A gente não se lembra que a gente não está só também, que sempre estamos acompanhados. E nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer de nossas vidas o que bem entendermos. Mas claro que é necessário fazermos com consciência. Infelizmente, ou felizmente, vocês entraram aqui hoje. E o Jogo do Brasil é daqui a algumas horas. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso quando estivermos nas comemorações. Lembrem-se. Não se esqueça. Porque não podemos mais alegar a ignorância diante dessa realidade. O problema das drogas, o problema da prostituição infantil, o problema da gravidez na adolescência, lembrando que 81% das mães adolescentes simplesmente não voltam às escolas, a gente já imagina o tipo de vida que vão ter, né? O problema das doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente acha que a AIDS é uma página virada no capítulo médico e não é, continua ceifando vidas e mais vidas. O fato de termos medicamentos que controlam não significa que nós conseguimos curar esse tipo de problema, né? O problema da miséria, onde temos, às vezes, pessoas, nós temos lá 5 pares de chinelos, 200 pares de sapatos para escolher, e só 2 pés, outros vivem nessa situação, nessa circunstância. A fome, que não precisamos ir à África para ver, ela certamente está aqui, ao redor de nós, né? Nos grotões da nossa cidade, vemos pessoas que vivem daquilo que nós desprezamos, daquilo que nós jogamos fora. O problema da poluição com o nosso planeta, isso aí é um rio. Não parece, mas é um rio. A gente vê o nosso querido rio. E o que nós fazemos? Nós, pessoas, cidadãos comuns, qual é a nossa atitude? Né? Ficamos esperando sempre que o governo faça alguma coisa? O problema da violência que nós impetramos com aqueles que ainda estagiam nos reinos inferiores da criação, como nós já estagiamos um dia, mas que nós provocamos isso. Somos chamados os seres inteligentes, né? Esse problema nós já conhecemos de cor e salteado, essa forma de condução, que não é deles, mas nossa. Os nossos políticos, os nossos representantes, são apenas um exemplo daquilo que nós trazemos aqui embaixo. A corrupção que nós trazemos em nós se reflete neles. Talvez, se fôssemos nós lá, não faríamos diferente. E a gente adora apontar o dedo. Será que nós já alijamos de nós as imperfeições que eles ainda trazem tão exacerbadas? E nós temos uma arma na mão. Por mais difícil que seja, nós temos. E podemos usá-la a nosso favor, a favor da sociedade. Mesmo que não seja numa única eleição. Talvez vamos precisar de mais 10, mais algumas, mas a gente tem essa arma na mão. Podemos usá-la com mais consciência. Mas depois de desfilar tantas coisas que, infelizmente, são tão comuns, não falei de nada que é uma coisa extraordinária, que a gente já não tem ouvido falar. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que ela está do jeito que está? E se nós estamos aqui para falar de família, afinal de contas, onde que esse homem está querendo chegar? O que família tem a ver com tudo isso? Se a gente pegar a sociedade e colocarmos na frente do espelho, o que ela vai enxergar? Ela vai enxergar exatamente a família. E se a gente vê a sociedade desagregada, com essas dificuldades que vemos hoje, certamente podemos olhar para as nossas famílias e vamos enxergar essas mesmas dificuldades, esse mesmo problema, onde a maioria das famílias estão desajustadas, desequilibradas, onde os componentes dessa família não têm uma consciência clara do que é estar nessa família, das possibilidades que temos, da razão verdadeira de estarmos existindo nessa encarnação. E se a gente pegar a família e colocar a família na frente do espelho, o que será que ela vai ver? Ela vai ver exatamente nós, cada indivíduo, cada pessoa que faz parte, que compõe essa família. E se falarmos da família de cidadãos de Colatina, somos nós. Se falarmos da família de cidadãos do Brasil, somos nós. Nós somos o que a família vê no espelho. E mais uma vez,
olhando para o nosso planeta querido e nos lembrando do que os Espíritos nos falam no Evangelho segundo o Espiritismo acerca da classificação dos mundos. A gente lembra que São João, que no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, está lá: há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí no Evangelho nós temos uma classificação, capítulo 2. Os mundos se dividem em 5 grupos principais. A gente tem os mundos primitivos, que são os mundos que servem de abrigo, de morada para os espíritos recém-saídos dos reinos inferiores da criação. Os espíritos ainda mais crus, os espíritos mais iniciantes. Nós, quando éramos homens das cavernas, habitávamos a terra, que era um mundo primitivo. A terra foi uma bola de fogo, saída da nebulosa solar há 4,5 bilhões de anos. Demorou 3 bilhões de anos para a vida surgir na Terra. A vida só existe aqui há 1,5 bilhão de anos. E o homem está aqui há pouco mais de 20 milhões. Considerando as primeiras espécies que nós podemos compor. Mas o homem sapiens há menos de 200 mil. Então nós vemos que temos uma caminhada longa. E os mundos primitivos são esses mundos, onde os espíritos que ali habitam são espíritos ainda guiados única e exclusivamente pelos seus instintos, onde nós ainda brigamos, matamos por conta de uma fonte de água, de uma caverna maior, onde temos que nos proteger dos animais, ainda não tínhamos nada desenvolvido. Esse é o mundo primitivo. Depois os mundos avançam, como nós avançamos, os espíritos nos dizem que os mundos também evoluem, e nós avançamos para os mundos de expiação e provas. Nesses, o espírito já tem um pouco mais de consciência, mas ainda se reúnem nesses mundos aqueles em débito com as leis divinas. Ainda há preponderância do mal nessa luta que temos para conquistar a pureza dentro de nós. Então, esses os mundos de expiação e provas. Na sequência, temos o mundo de regeneração. Num passo seguinte, a espiritualidade, desde a época de Kardec, já vem nos dizendo que a Terra está vivendo um período de transição. Estamos deixando de ser um mundo de expiação e provas, para adentrarmos um período em que seremos mundo de regeneração. Claro que isso não se opera de maneira abrupta. É como o dia que clareia, a noite que chega, é quase imperceptível. E certamente esse processo vai durar anos, talvez séculos, para que se consolide. Mas é o processo em que estamos atravessando. Nos mundos de regeneração, já há um equilíbrio e uma certa preponderância do bem. Nesses mundos, dizem os espíritos, nós temos como que um período de descanso para retomarmos as forças para seguir na nossa viagem. Quando a gente vai ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Há muitas moradas na casa do meu Pai, e lemos detalhadamente as características de um mundo de regeneração, o coração dispara, porque a gente vê o quão distante nós estamos desse mundo. E todo mundo está aí, o mundo de regeneração é agora. Não é agora. É agora se nós fizermos que seja agora. Se nós decidirmos, e cada um se transformar de uma maneira decisiva para o bem, abdicando de nós mesmos em favor dos outros. Se nós todos fizéssemos isso, aí eu tenho certeza que o processo seria rápido. Depois dos mundos de regeneração, temos os mundos ditosos ou felizes, onde já não existe o mal, onde só o bem prepondera, mas aí ainda existem espíritos que não são puros, que precisam encarnar ainda para continuar o seu processo evolutivo. E nos mundos celestes ou divinos, onde os espíritos que aí habitam já não precisam mais encarnar. Podem encarnar em missões. Nós temos o maior exemplo de todos, como Jesus, que aqui esteve encarnando para nos ensinar, para nos impulsionar na direção do Pai. Mas nesses mundos celestes são a habitação dos espíritos puros. E a gente pode entender perfeitamente que nós ainda vivemos um mundo de expiação e provas. Por que isso é importante? No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele nos fala uma coisa interessante. Ele nos fala lá dos tipos de casamento que nós podemos ter. E com algumas pequenas modificações, nós podemos dizer
que existe no nosso meio, para que a gente possa entender a família, alguns tipos de reunião de seres, de reunião de almas. Primeiro, nós temos os casamentos chamados de materiais. São os casamentos baseados em interesses materiais. Parece coisa de novela, né? Coisa de filme, mas infelizmente isso é muito verdadeiro ainda hoje. Pessoas que vão buscar umas às outras, não pelo sentimento, não por aquilo que elas traçaram nas suas vidas espirituais, como projetos para enriquecimento da alma, mas vão casar-se uns com os outros, se reunir por conta das fortunas das suas famílias, porque fulano ou fulana é um bom partido. E assim, a gente tem casamentos onde as almas vão se reunir única e exclusivamente por interesses materiais. Nós temos os casamentos acidentais, onde ocorre a atração momentânea de almas inferiorizadas sem um ascendente espiritual. A pessoa vai para um carnaval lá na Bahia, lembra do que eu falei do álcool e de outras situações? São envolvidas, se relacionam com alguma pessoa, a menina é engravida, e aí vão resolver um problema com outro problema. E vão se reunir acidentalmente, porque nós temos o livre-arbítrio. E podemos modificar as disposições que nós mesmos elegemos. A gente gosta de dizer que há algumas coisas que acontecem na nossa existência que são mais ou menos planejadas. Mais ou menos porque nós temos a liberdade de modificar essas disposições. A primeira delas é onde nós nasceremos. Nós não nascemos na família que nascemos caindo ali de paraquedas. Nada acontece por acaso, e muito menos uma das coisas mais importantes que trazemos, são os laços consanguíneos. Então, onde nós vamos nascer é mais ou menos planejado. Também é mais ou menos planejado por nós se vamos nascer no sexo masculino, num corpo masculino ou num corpo feminino. No Livro dos Espíritos, nós temos apenas 3 perguntas sobre isso. 200, 201 e 202. Kardec pergunta se são os mesmos os espíritos que habitam os corpos masculinos e femininos, se os espíritos têm sexo. A resposta não tem sexo como nós entendemos, porque o sexo depende da organização física, já mostrando que o sexo não é físico, é mental. Fala que os corpos masculinos e femininos são habitados pelos mesmos espíritos, nos mostrando que nós podemos vir ora homens, ora mulheres. E aí ele faz a pergunta, e o que guia o espírito nessa decisão? O que faz ele escolher se vem homem ou se vem mulher? Ele fala assim, isso pouco importa. O que o guia, o que importa, são as provas pelas quais ele haja de passar. Então, nós vamos ter um planejamento num corpo masculino ou feminino, dependendo das provas que a gente tem que passar. Vamos lembrar de Jesus mais uma vez. Jesus veio numa época, 2000 anos atrás. Ele poderia ter vindo mulher? Poderia. Mas teria talvez sido degolado na primeira semana de vida. Ele não teria voz. Até hoje as mulheres, infelizmente, estão batalhando para ter igualdade nos salários, nos direitos de verdade. Né? Até não muitas décadas atrás a mulher nem votava. O sufrágio feminino, quem gosta de história, lembra que isso aconteceu há algumas décadas atrás. Então, era necessário que Jesus viesse num corpo masculino. Se fosse hoje, muito provavelmente ele escolheria o lado mais forte. Ele escolheria o lado feminino. Muito provavelmente. Mas, naquela região talvez não, né? Mas ele poderia vir na prática do Evangelho. Bom, além do sexo, nós temos, por exemplo, a profissão. Se você vai ter essa ou aquela profissão. Ou será que a gente imagina que no plano espiritual todo mundo tem que ser médico? Igual a gente está vendo aí. Todo mundo tem que ser médico. Será? Quais são as missões que nós trazemos? O que nós precisamos para contribuir para nós e para a sociedade ao nosso redor? Existe uma programação. A gente tem direito de todo mundo desistir dessa programação e querer fazer medicina? Podemos. Mas, certamente, isso vai culminar em profissionais, vários, frustrados, o que vai trazer consequências para eles e, certamente, para nós, que vamos precisar deles. Né? Temos também a questão do casamento. Se vamos casar, se não vamos casar. E com quem, mais ou menos, temos um planejamento.
Nós vemos na literatura espírita vários exemplos de espíritos que lá no plano espiritual combinam as suas encarnações para darem sequência num projeto encarnatório, num projeto evolutivo. Então isso é mais ou menos planejado. A gente pode desviar? Pode. É do nosso direito, nós temos o livre-arbítrio. E mais uma coisa que é mais ou menos planejada é o período e o gênero da morte, que também pode ser modificado. Nós temos um grande exemplo de Valdo Franco, que diz que está em moratória há uns bons anos. Ele, pelo trabalho grandioso no bem, ele ganha mais tempo de existência para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que ele faz, não só no Brasil, não só na Bahia, não só na cidade de Carlão, lá em Feira, mas em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo, divulgando a doutrina que nos acalenta os corações. Mas então temos esses casamentos. Também temos os casamentos ditos expiatórios, onde os cônjuges reúnem-se para reajustes de atos desatinados em vidas pretéritas. Então a gente imagina, né? Nós vamos uns com os outros, provocando problemas, dificuldades, vitimando-nos uns aos outros, traindo, e aí vamos nos enlaçando cada vez mais, porque a lei que rege o universo é de amor. Enquanto nós não nos ajustarmos no amor, nós não vamos nos ver livres, entre aspas, né, dessa imposição. E aí nós temos os casamentos expiatórios. Temos casamentos provacionais. Um dos cônjuges se sujeita a uma convivência com outro de difícil convivência, adotando uma postura pacífica. Sabe aquela circunstância onde nós temos uma companheira que tem um marido que bebe, alcoólatra, e aí a gente vai e fala assim, mas você é muito besta, você é muito boba, larga esse homem, está fazendo mal para você. Claro que não vamos entrar aqui na discussão da violência. Para mim, eu particularmente acho que tem questões que são inegociáveis, né? Mas a gente vai lá e dá a nossa sugestão. Não, moça, larga esse homem, se fosse eu já tinha largado, não sei o quê, e fala. Mas às vezes a vitória da pessoa está onde nós enxergamos a derrota. E nós vamos desviá-la do caminho, porque ela nasceu com uma programação. Eu, em outra vida, desviei fulano. Eu quero vir agora para ajudá-lo. E o homem desviado de ontem é o que se apresenta hoje, alcoólatra, egoísta, ciumento. Muitas vezes nós provocamos no nosso companheiro, na nossa companheira, os desajustes que ele agora mostra com mais força, para que nós possamos sofrer as consequências do que fizemos, expiando e com a aprovação de vencer, amando a si mesmo e auxiliando o companheiro ou companheira à modificação da conduta. E aí a gente tem que ter muito cuidado com os conselhos que damos. Aconselhe assim, olha, meu irmão, minha irmã, estou com você. Oremos a Deus, porque Ele vai lhe indicar qual o melhor caminho a seguir. E qualquer decisão que você tome, eu estou aqui para te apoiar. Você não está só. Mas oremos ao Senhor. Ele há de nos indicar, ou te indicar, qual é a melhor solução para o caso. Pronto. Façamos isso de coração e demos o nosso apoio, que certamente a gente não vai se equivocar, e nem causar consequências das quais nós também seremos responsáveis no futuro. Eu não me lembro o número da pergunta, 649, não é? Mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta assim, para agradar a Deus e assegurar a nossa posição futura, basta não fazer o mal? E a resposta, não. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que decorrer do bem que nós não fizermos. Isso é muito forte, isso é muito sério. Todas as vezes que desperdiçamos a oportunidade de fazer o bem, trazemos para nós a possibilidade de sermos responsáveis pelas consequências. Nós estamos no nosso lar, num pleno domingo, nos preparando para sair para almoçar, por exemplo. Aí a espiritualidade conduz até a nossa porta, um espírito com sua família, com as suas dificuldades, fazendo, pode ir lá, vai na casa de André, porque ali é um espírita, ele vai te acolher, vai te dar o que comer, você não vai precisar passar, ele estava no limite. Aí chega na minha casa,
Eu estou lá assistindo um jogo, estou lá assistindo a Copa, estou assistindo a corrida, resolvi dormir até mais tarde, e aí fala, hoje não tem nada não, passa aqui depois. Alguém já falou isso alguma vez? Aí ele sai da porta da minha casa, assalta o primeiro que aparece no desespero. Adivinha quem também tem culpa? Eu. Porque não fiz o bem, e sou responsável pelo mal que decorre do bem que eu não faço. Se a gente tivesse essa pergunta nas nossas mentes, quando a gente sair de casa, a gente muda tudo que a gente faz. Ou muda bastante, reforçando a necessidade que temos de fazer o bem. Dentro das nossas possibilidades. Não vou nem colocar o limite de nossas forças, porque aí é um peso demais sobre os nossos ombros. Parece, né? Temos também os casamentos sacrificiais, onde há o encontro de uma alma iluminada com outra inferiorizada com o objetivo de redimi-la. É o caso meu. Minha esposa, uma alma iluminada, se casa comigo com o objetivo de me redimir. Então é mais ou menos a mesma situação, né? Temos os casamentos felizes ou afins. Se trata de reencontro de espíritos que já conseguiram estabelecer laços de amizade, desenvolvendo sentimentos de amor, apesar da nossa condição evolutiva, proporcionando uma relação mais ou menos harmônica e feliz. Olha só que situação. Isso são os casamentos felizes ou afins. E ainda temos os casamentos transcendentes. Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. E é óbvio que se a gente tem um pouco de atenção, não precisa ser muito, a gente vai entender que no nosso meio, os casamentos mais frequentes são esses. Materiais, acidentais, expiatórios, provacionais, pela condição em que nos encontramos. Aí a gente olha para dentro dos nossos lares, vemos as discussões por questões irrisórias, as dificuldades que criamos do nada, e a gente vai entender. A gente entende, mas não justifica, principalmente se formos espíritas. A gente precisa se esforçar mais. A gente pode se esforçar mais, e a gente pode transformar tudo isso. Não é verdade? Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, que fala de parentela, olha o que Emmanuel nos diz. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Né? Afins no sentido de amizade, afins no sentido de amor, de ternura. Porque é comum, nos diz ele no mesmo capítulo, frequentemente, muito comum, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Existem laços? Sim. De afinidade? Sim. Mas de uma afinidade distorcida, de uma afinidade desequilibrada, em que precisamos, pelas imposições da consanguinidade, nos reunir de novo para nos ajustarmos com as leis divinas. As leis divinas ou naturais existem para a nossa felicidade. O homem só é infeliz quando delas se afasta. Primeira pergunta da parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele começa a falar da lei divina ou natural. É a primeira pergunta. Não me perguntem o número, que eu não sei, não me lembro. Mas o homem só é infeliz quando se afasta das leis divinas. E qual o objetivo da família, reunindo grandes inimigos do passado? Reajustarem-nos diante da lei que rege o universo, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Esse o objetivo. Mas grandes inimigos. E aí a gente vai entendendo por que nós vamos nos ajustando. Por que de repente você bate o olho numa pessoa, no meio de milhares, e fala assim, é fulano. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que funciona esse magnetismo? Que de repente a gente bate, não é fulano. Mas tinha tantos outros fulanos e fulanas, mais bonitas, mais gordas, mais baixas, mais altas, mais ricas, mais pobres, não importa. Tinha tantas. Mas é fulano. É fulano. Porque a gente tem as nossas necessidades. A gente sintoniza naquela energia que nós mesmos programamos. Para que a gente possa ajustar-se e nos sentirmos todos mais felizes, mais conscientes e mais aptos às aquisições imortais. E se a gente não se unir, a gente pode vir em uma imposição de união que a gente às vezes nem deseja. E podemos nos ligar tanto um com o outro que a gente nasce colado. Os gêmeos
chamados siameses. O nome científico mais certo é chifópagos, né? De apêndice chifoide. Então, se unem pelo peito, né? Aqui as cabeças. São duas personalidades distintas, compartilhando todo o resto fisiológico do pescoço para baixo. Duas personalidades que convivem, que vivem. Tem casais, tem gêmeos siameses que casam-se, tem filhos. Diferentes. Mas por que isso é necessário? Às vezes a gente é tão renitente em fazer o mal, desejamos tanto o mal do outro, que vamos nos unir a tal ponto, que muitas vezes precisamos nascer assim. Impedidos de nos afastarmos uns dos outros, nem mesmo na hora de tomar banho, nem mesmo na hora de dormir, porque estamos ligados constantemente. Então, é para isso que existe a família, para a gente se reajustar, para a gente amar, para a gente transformar os débitos em aquisições morais. E a grande parcela das relações familiares hoje em dia se baseia em quê? A gente também pode entender, entendendo os casamentos. Consumismo, né? Nós queremos sempre o que tem de mais novo. É a Copa do Mundo, então vamos comprar uma televisão maior. A gente já tem uma grande, mas a gente quer uma maior. A gente quer 4K. Daqui a pouco é 8K, é 12K, é 75, é 95, é 105. Como se a gente necessitasse disso. A gente já tem um celular sensacional, mas lança o iPhone 387. A gente quer. A gente precisa buscar a matéria para que a gente seja feliz. A gente vai consumindo e a gente se consome. A gente quer consumir o amor do outro. Ah, mas chegou o dia dos namorados, meu marido, meu namorado não me deu nenhuma flor. Mas ele já te dá flores todos os dias, ela te dá o amor, o carinho, a ternura. Por que precisa sempre de algo mais? Sempre de algo mais. A gente vai consumindo. A televisão coloca como uma necessidade. Eu não vou amar minha mãe se eu não der um presente para ela no Dia das Mães. Como assim? Ah, no Natal eu tenho que presentear. Presentei a Jesus. Presentei com a sua transformação. Presentei auxiliando os outros ao seu redor. Não compre nada para você. Compre tudo para os outros menos necessitados. Recebemos aí uma mensagenzinha que foi distribuída, falando das crianças abandonadas, que às vezes estão aí, debaixo do nosso nariz, e a gente não faz nada. Então, o consumismo é uma das questões. E a busca frenética do ter e do prazer. Desde o culto exagerado ao corpo, onde as pessoas despendem energias vitais valiosas, passando horas a fio nas academias. Óbvio que nós precisamos cuidar do templo, né, da morada da nossa alma. Precisamos cuidar com carinho. O exercício físico é necessário para a gente manter a saúde do corpo, que nos possibilita as aquisições da alma. Mas não pode ser só isso. E as plásticas inúmeras, repetitivas, temos direito perfeitamente, é uma coisa da consciência de cada um. Claro que você tem que estar com a autoestima boa, você tem algumas coisas aí para resolver, resolva. Mas tem gente que vive em função disso, se sentindo chateada, pequenina, se o corpo está assim, o olho está caído, isso está assado, né? E a gente se lembra de uma passagem, eu não vou conseguir lembrar o número, onde André Luiz, num dos livros dele, narra que o espírito estava lá num grupo familiar, e tinha uma senhora linda, que descansou depois do almoço no sofá, e quando ela ela se desprendeu igual uma bruxa, que só faltava a verruga no nariz. A mesma cara, o mesmo aspecto, mostrando que, olha, não importam as aparências. A pessoa é o que ela é por dentro, com as suas condutas, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Então, a gente se preocupa demais com o exterior e devíamos se preocupar demais com o que nós temos dentro. Aí entra todas essas questões do sexo desvairado, o consumo do álcool, eu não vou ficar falando disso de novo, do tabaco e das outras drogas, o problema da corrupção, da criminalidade, é sempre envolvido com a mesma questão. Eu preciso ter, eu preciso aproveitar, eu preciso gozar essa existência, gozar essa vida, não importa a que custo. E isso está todos esses negócios aí
estão em volta da mesma ideia. Nós somos espíritos, mas não vivemos como espíritos. Somos espíritos imortais, mas vivemos como corpos apenas. E não estou falando de pessoas que não são espíritas. Nossa conversa é para nós. Não vamos olhar para fora. Eu falo muito que a doutrina espírita é a doutrina do espelho. Ela nos remete a olhar para dentro de nós. Se temos que julgar alguém, é julgar a nós mesmos. Para os outros, o perdão, a condescendência, a benevolência. Para nós, o rigor do julgamento, não para nos colocar para baixo, mas para nos fazer enxergar a trave que nós trazemos no nosso olho e transformarmos o nosso ser. Retirarmos essa trave, modificando-nos para que nós possamos ajudar na modificação do ambiente ao nosso redor. Aí tudo também tem a ver com o egoísmo, e na relação conjugal, na relação familiar, isso se traduz em descompromisso uns com os outros. Não importa o que você programou, eu tenho meu futebol. Não importa o que você programou, hoje é o final da novela. Não importa o que você programou, hoje eu tenho academia. Não importa, porque a gente tem descompromisso uns com os outros. Além disso, como nós somos egoístas, não importa o que o outro pensa ou sente. Eu estou aqui, apareceu a oportunidade, eu estou com o outro. Mas todo mundo é assim, por que eu vou ser diferente? E aí, a gente vê essa situação de espíritos que se reúnem, mas que por qualquer bobagem se separam, divorciam-se, perdendo a oportunidade de seguir nessa caminhada. E tudo isso tem a ver com a ignorância sobre o verdadeiro sentido da vida. Isso se reflete com pais ausentes ou omissos, que queremos dar para os filhos coisas, em vez de nos darmos. Isso gera filhos rebeldes ou alienados. E temos como consequência uma sociedade que ou é repressora ou é permissiva. E nenhuma dessas coisas é boa. Nós precisamos de pais conscientes, para formarmos filhos conscientes, para termos como consequência a sociedade equilibrada que nós esperamos. Se nós não temos nada na base, porque nós, indivíduos que compomos essas famílias, ainda não temos consciência, não agimos com consciência, a gente não poderia esperar que a sociedade fosse diferente. Isso acontece muito nas eleições. Quando tem uma pessoa de bem, que começa a pensar em candidatar-se, o que a gente fala com ela? Não, meu filho, não faz um negócio desse não. Lá na Bahia a gente fala que isso não é coisa de Deus, não. Né? Isso não é coisa de gente boa, não. Não mexe com isso de jeito nenhum. Corre. Aí a gente desvia aquelas pessoas bem intencionadas, pessoas boas, que queriam entrar na política. A gente tira elas. Aí, como não existe vácuo, pessoas de uma índole mais ou menos duvidosa assumem os postos, óbvio. Alguém vai ter que assumir. E aí depois a gente quer que, por um decreto divino, essas pessoas se transformem e passem a fazer com a vida pública, com o dinheiro que não é delas, o que elas não fazem nem com o próprio dinheiro. Não é, né? Não é assim que nós vamos funcionar. Então, aqui é a mesma coisa. Como que a gente espera uma sociedade equilibrada se daqui para trás nós precisamos de muito trabalho? Então, temos que trabalhar. Né? E tudo isso reflete, então, a nossa imaturidade espiritual. Porque, na verdade, por mais bem vestidos que estejamos, ainda estamos muito mais próximos do macaco do que do anjo. Por isso, nós trazemos essas dificuldades. E nós olhamos o homem civilizado, elegante, e vemos que tem muita coisa conquistada. Isso é verdade. Mas se a gente olhar direito, o que nós projetamos nem sempre é uma coisa boa. Geralmente, a gente ainda traz em nós defeitos grotescos que precisamos batalhar para alijar de nossas personalidades, alijar de nossos espíritos, transformando-nos pelo esforço incessante no bem. E aí a gente olha para tudo aquilo que a gente falou e agora fica fácil da gente entender por que é assim. Por que está assim? Porque nós temos um trabalho longo pela frente. E aí o Livro dos Espíritos já nos dizia que isso ia acontecer. Questão 775. Qual seria para a sociedade
o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. É exatamente isso que nós vemos. A recrudescência do egoísmo nas nossas ruas. E olha que eu andei conversando, parece que Colatina é uma cidade até muito tranquila, né? Gabriel, que está ali, um primo nosso, que está ali, veio aqui me prestigiar, estuda aqui. Lá em Teixeira de Freitas é diferente. Lá em Teixeira de Freitas a situação é dramática, complicada. Até pouco tempo atrás era uma das 10 mais violentas do país. Parece que saiu agora, não sei se por decreto ou se é uma realidade. Mas por que a gente vê essas coisas? Por conta da recrudescência do egoísmo, que começa dentro dos lares. Não tenhamos a menor dúvida disso. E como desatar esse nó? E transformar esse nó num laço. Tem jeito. No livreto O Melhor é Viver em Família da FEB, está lá escrito que o momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, onde quem faz tudo certinho é besta, é bobo. Isso em qualquer área. O contador que quer fazer as coisas tudo certinho é taxado de besta. Ele fala assim, eu vou tirar minha empresa da sua mão porque você faz muito certinho, não dá para ser certinho nesse país. O médico quer fazer tudo certinho, o advogado quer fazer tudo certinho, esses aí estão passando dificuldade. Porque há uma inversão de valores no campo moral. Esse momento requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, que é valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. Qual é o antídoto que temos na mão para resolver esses desequilíbrios todos, esse problema grave que vemos na nossa sociedade? A preservação da harmonia familiar. Continua lá dizendo que o lar terreno, na visão espírita, representa a oportunidade de aprendizado e de prática das leis divinas. Mas aí vem Madre Teresa e nos fala assim, é fácil amar os que estão longe. Chegar aqui na sociedade, abraçar todo mundo, dar beijinho, oh, que maravilha, nós estamos aqui, essa coisa é fácil. Agora vem para casa comigo, deita na minha cama, come do prato que eu como, veja os defeitos que eu trago. Aí o negócio começa a mudar. Por isso que Madre Teresa fala, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E ela fala que quer fazer algo para promover a paz no mundo, a paz na sociedade, vá para casa, ame a sua família. Olha que coisa linda. Nos remetendo numa frase simples, a todos esses 40, 50 minutos que eu já falei até agora, o que nos dá a ideia de um espírito elevado. Fala muito em poucas palavras. E a ideia do espírito inferiorizado, que fala um tanto de coisa para tentar passar uma mensagem que Madre Teresa falou numa frase simples. E é isso que a gente precisa fazer, né? E como? Quais recursos nós teríamos na mão para desatar esse nó? Para superar essas dificuldades? Primeiro, nos conscientizarmos. Nos conscientizarmos que somos espíritos, que estamos numa subida, escalando os degraus da angelitude e deixando para trás as dificuldades e inferioridades que ainda nos caracterizam. Que nesse processo, nós sempre semeamos a cada instante, ao mesmo tempo que estamos colhendo. Se hoje colhemos alguma desarmonia no nosso núcleo familiar, certamente são coisas que semeamos no passado. Mas se nós queremos uma colheita de felicidade e de paz, também sabemos que nós estamos agora em plena semeadura. Se nós tivermos essa consciência e de que nós não estamos sós, basta que estendamos a mão verdadeiramente, com os corações abertos, que nós sempre vamos receber assistência, para sabermos como nos comportar, para nos fortalecer diante das dificuldades, das adversidades, para que a gente supere todo tipo de problema e de situação. E a gente tem um recurso valioso, que nem sempre, por incrível que pareça, a gente usa. A prece. Essa palavra é maravilhosa. Mas dentro dela, a gente tem outra palavra. Ação. Não basta orarmos. Não basta batermos o joelho no chão
e solicitarmos a assistência dos bons espíritos, a assistência do Pai, de Jesus, Ele sempre espera de nós a ação que vai ensejar as transformações que nós almejamos. Então é importante orar, porque a oração nos fortalece, nos liga aos planos superiores, nos encorajando, nos dando as forças necessárias para que a gente possa superar todas as adversidades. Mas é necessário que nós caminhemos, que nós hajamos, para que as consequências benéficas que vamos colher possam verdadeiramente acontecer na nossa vida. Precisamos cultivar o otimismo, é outra coisa. Como é que está falando? Ih, rapaz, se eu te contar a minha história, aí começa a desfiar o rosário de lamentações. A gente tem que parar com isso. A palavra é poderosa, o pensamento é poderoso, nós já sabemos disso, é matéria. No livro Libertação, a gente tem inúmeros exemplos. André Luiz nos narra lá o fato de um policial envolto nas formas pensamento que aqueles a quem ele prejudicou pelo abuso de poder o perseguiam. As formas pensamento não eram as pessoas. Nós criamos quando pensamos. Quer adoecer? O melhor caminho é pensar em doença. Quer trazer para você desequilíbrio, dificuldade? Pense. Porque a gente pensando, a gente cria. Então precisamos cultivar o otimismo por vários motivos. Por esse, e porque nós estamos sempre envolvidos pela luz do Senhor. E junto da sua justiça, com o mesmo peso, existe a misericórdia, que parcela os débitos que muitas vezes contraímos por atacado, no dizer de Emmanuel. Contraímos os débitos por atacado, mas a misericórdia divina vem e parcela, de maneira que nós tenhamos condições de resgatar, parcela a parcela, esses débitos, e não nos sentirmos inutilizados para as conquistas maiores. Então precisamos cultivar o otimismo, cultivar dentro de casa a solidariedade. Nós somos super solidários para os problemas dos outros. Não, fulano, eu vou ali na casa de ciclano, porque esse ciclano está passando um problema grande, eu vou lá cuidar. Aí a pessoa do seu lado passa um problema, você tem que cuidar. Eu te avisei que se fizesse isso, fizesse aquilo outro, ia acontecer isso, agora você aguenta. Não é exatamente o contrário que a gente tinha que fazer? Cuidar, zelar, praticar a solidariedade. Quem aqui não erra? Por que quando o nosso cônjuge, nosso companheiro, companheira, erram, a gente quer massacrar? A gente tem que cuidar diferente, sermos solidários, termos caridade. Qual é a verdadeira caridade? Como a entendia Jesus? Pergunta Kardec no Livro dos Espíritos. Número da pergunta? Não sei, não me lembro. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Aí Kardec vem, os Espíritos vêm com aquela palavrinha, BIP. Eu sou da época do BIP, eu já estou velho, né? De bobo eu só tenho a cara. Mas eu usava, quando eu estava em Belo Horizonte formando, 2 bips. Era um pager. A gente recebia a mensagem. Eu tinha um bip que recebia um número de telefone. Quando o hospital ligava, mandava o número, eu tinha que ligar para o ramal e saber o que era e ir lá atender. E tinha outro bip de mensagem. Favor, ligar no ramal tal, do hospital tal, porque eu tinha que ir lá atender. Estava de sobreaviso em casa. Então era um bip. Só que o bip aqui é outro. O bip aqui é benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros e perdão das ofensas. O verdadeiro sentido da palavra caridade. E dentro de casa, benevolência para com o companheiro ou companheira, indulgência para com os defeitos do companheiro ou companheira e perdão das ofensas do companheiro ou da companheira. Não existe aí, eu vou te amar se você me amar. Eu vou te dar um presente de Dia dos Namorados se você me der um presente de Dia dos Namorados. Não existe essa conversa. É sempre a sua ação em benefício do outro, porque isso te traz benefício de volta também. É da lei de causa e efeito. Temos atitudes de paz. Sua esposa, seu esposo falou aquilo que cutucou na ferida, porque isso nós sabemos fazer bem. Cutucar a ferida do nosso companheiro ou da companheira, nós nascemos, aprendemos como é que faz, é genético, né? Você sabe aonde cutucar. Aí a pessoa vai cutucar a sua ferida. Respira fundo e silencia. Está difícil?
Faz igual o Chico, toma a água da paz. Coloca a água na boca e não engole, até passar a vontade de falar. Atitude de paz. Paz é uma atitude, não é passividade. É diferente. E a gente lembrar que só o amor, como nos diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, é capaz de cobrir a multidão de nossos pecados. Nós erramos e erramos muito. Ainda continuamos errando. Mas o único capaz de superar, de vencer, de apagar a nossa falta, é o amor. Não é a expiação, não é a situação onde nós vamos, o arrependimento, é a reparação. E se repara agindo com amor. Só o amor, dentro do lar, é capaz de apagar a multidão de pecados que nós trazemos. E nos educarmos, para finalizar. A educação no verdadeiro sentido dessa palavra. E essa palavra é maravilhosa para os pedagogos aqui presentes. A palavra educação provém etimologicamente de duas palavras latinas. Educare e educere. Educare significa orientar, nutrir, decidir num sentido externo, levando o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outro ponto onde se deseja alcançar. Ou seja, é uma questão de fora para dentro. O educare é o nosso professor, aquele que nos orienta, que nos conduz, que nos instiga de fora para dentro a sermos melhores. E o educere significa promover o surgimento das potencialidades que o indivíduo possui, ou seja, é uma atitude de dentro para fora. Nós temos o nosso educare, o nosso mestre maior, aquele que nos serve de modelo e de guia, o nosso exemplo externo para que introjetemos em nós as condutas que vão nos levar à felicidade. Mas nós também temos o nosso educere. O nosso educere é o esforço que precisamos fazer para dominar as nossas más inclinações. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para dominar as suas más inclinações. Já nos dizem os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos tudo na mão para desatar o nó que nós vivemos dentro de casa e que se reflete nas ruas, mas nós temos todos os recursos necessários, fora e dentro de nós, bastando apenas que nós busquemos verdadeiramente a transformação de nossos atos. E Jesus está sempre batendo a porta de nossos lares. A proposta da doutrina espírita para todos nós, e a mensagem que precisamos levar para as nossas casas, para as reflexões da semana, é: vamos deixá-lo entrar. Que a luz, a paz do Senhor esteja em cada coração, em cada família aqui representada. E eu, mais uma vez, agradeço o carinho, a ternura desse convite que muito me honra estar aqui com vocês hoje. Muita luz e muita paz.